Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero, neste momento, fazer aqui as apresentações dos irmãos e também, se nós temos aqui algumas pessoas amigas, estaremos apresentando, né? Então eu quero saber se no campo Itaporã, nosso campo aqui, nós temos alguém nos visitando. Campo Itaporã, estou vendo lá, tem atrás perto do som, alguém, mais alguém no nosso campo, tem ali, graças a Deus, irmãos, mais outro aqui. Glórias a Deus. Vamos receber como bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. De outros campos, nós temos alguém nos visitando, vindo de outros campos? Vale do Araguaia, Vale de São Patrício, qualquer uma outra região aí do nosso estado, até fora dele, né? Temos alguém? Parece que não temos. Pessoas amigas que ainda não são evangélicas. Claro que os evangélicos também são nossos amigos, mas aqueles que não são evangélicos, eu quero pedir para que se coloquem em pé. Temos alguém? Não temos, né? Vamos aí aos pontos. Vamos ver aí. Esse final de semana próximo passado, nós tivemos aí um movimento maior e uma frequência, uma participação muito grande da igreja, no domingo. E sempre que há esses trabalhos, como a ceia, esses trabalhos festivos assim, depois há um certo esvaziamento com relação ao trabalho da terça-feira. Eu não sei por quê, deveria ter sido o contrário. Aquele povo que estava alegre, aquele dia deve, assim, estar aqui para agradecer a Deus, ou alguma coisa assim, mas na realidade é o contrário, né? Sempre foi assim, e eu acho que é difícil mudar essa realidade. Mas eu quero apresentar os irmãos dos pontos, com o Reginaldo, não chegou, né? Mas os irmãos lá da Vila Odete, aqui de pé. Todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, graças a Deus. Deus abençoe, podem sentar. Lá do Alto Refúgio, Odetino, e todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, aqui de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Os irmãos que vieram lá do setor comercial, do Conjunto Eternidade, deixa eu acompanhar a sequência que normalmente eu faço. Irmão Ginoí, aliás, agora troquei de novo, pastor Alceu, e todos os irmãos lá do Conjunto Eternidade estão aí. Deus abençoe. O Antônio Tereza e todos os irmãos lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Deus abençoe. Lá do setor comercial, agora sim, hoje não ir, todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Todos os irmãos lá do setor comercial, Deus abençoe, visitar. Lá do Parque Alvorada, Wagner, e todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada, fiquem de pé, estão aí, graças a Deus, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, no Varginho, todos os irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé. Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo a todos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, vamos colocar em pé uma vez mais. Eu quero estar lendo mais um texto nessa noite. Agora você pode ficar com a sua Bíblia aberta, acompanhando aí, e eu vou estar fazendo aqui a leitura. Eu quero ler em Apocalipse, capítulo 21, os versículos 1 até o versículo número 8. Diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Podemos assentar, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, eu quero deixar uma palavra hoje. Nós estamos aqui hoje nós temos ainda quantas terça-feiras esse mês? Hoje é 10, na próxima é 17, na outra 24 e na outra 31. Então ainda temos mais 3 fora hoje, né? Por falar dia 10, quando eu falo dia 10 de dezembro, eu lembro que hoje é aniversário de Nilson. É assim, com relação à palavra, ao culto doutrina, é mais 2. Temos 3 terça-feiras, numa delas estaremos reunidos aqui para passar o ano. Estava lembrando que, como estava falando com os irmãos, né, hoje é o dia do aniversário de Nilson. E dia 7, próximo passado, que foi o sábado, né, foi o pastor Ersoel. Então, no final, nós vamos estar orando aqui para eles. Se tem mais alguém, eu não lembro. Lembro que os 2 estão mais perto de mim aqui, mas deve ter mais alguém que aniversariou, está aniversariando nesses dias. Então, hoje eu estava falando na rádio que nós já estamos no momento de estar refletindo, estar, às vezes, fazendo uma análise da nossa vida, do nosso andamento do ano, como é que nós passamos o ano. E eu quero deixar uma palavra aqui hoje, irmãos, que a princípio, quando eu falar nela, vocês vão falar, mas o senhor está falando em final de ano é tempo de festa. E a palavra parece que não tem muito assim a ver com isso. Mas eu acho que no final você vai entender por que nós vamos estar falando nessa palavra nessa noite. Inclusive eu fiz questão de estar lendo aqui esse texto de Apocalipse, porque vocês observaram que aqui tem uma promessa de Deus, a partir do versículo 4, por exemplo, diz: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então é uma promessa de Deus. E o que eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre sofrimento. Por isso eu fiz questão de ler, porque quando eu leio esse versículo, eu vejo Deus eliminando da vida do homem todo o sofrimento. Todo o sofrimento. Vocês observem aqui: não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que provoca lágrimas? O que provoca lágrima? Não haverá mais morte. A lágrima, o que provoca a lágrima é sofrimento. A morte causa sofrimento. Nem pranto, que está bem próximo a lágrimas, mas nem clamor. Nós clamamos normalmente por sofrimento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a Bíblia, ela mostra, eu estudei um pouco isso aqui esses dias, até eu tenho pensado, há alguns dias eu estou assim, meio inculcado com essa palavra, com essa questão no meio da igreja, no meio do crente, no meio do mundo hoje. Porque se eu perguntar aqui, irmãos, uma palavra, é um assunto assim que não é tão agradável
falar, principalmente quando usa a palavra sofrimento. Mas se eu perguntar aqui nesta noite, quem é que não tem passado por algum sofrimento? Será que alguém poderia falar assim, não, eu vou levantar minha mão, porque na verdade eu não tenho passado. A minha vida tem sido um mar de rosas, tem sido uma bênção. Tudo, é claro, quando nós olhamos do aspecto espiritual, todo crente está alegre aqui hoje. Mas está alegre, vocês lembram que eu li em Romanos? Porque lá nada não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, sofrimento não separa crente da presença de Deus. De forma nenhuma, o que separa é pecado. Sofrimento não. Pelo contrário, às vezes, o sofrimento nos aproxima mais de Deus. Então, eu queria falar hoje aqui com relação a esse sofrimento, e eu sei que quando eu falar você não vai concordar muito bem assim de início. Depois, quem sabe, você vai assimilar um pouquinho aquilo que eu quero passar para vocês. Mas, primeiro, algumas causas, o que nos faz sofrer? Tem alguns sofrimentos. Se perguntar aqui uma pessoa, um problema que alguém está passando, está vivendo hoje, se perguntar assim, qual é a causa do seu sofrimento? Ele vai examinar e falar assim, não tem, eu não sei. E quando você analisar, por exemplo, eu posso aqui até ler, ou passar alguns versículos. Por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho de João, deixa eu voltar aqui, eu quero que vocês entendam, nós estamos aqui para estudar, para analisar. Evangelho de João, capítulo 9, exemplifica bem o que eu quero passar, esse primeiro ponto que eu quero passar aqui nessa noite. Você pode abrir sua Bíblia, se quiser, vamos estar aqui estudando, né? 9, versículo 2. O texto, não só o versículo 2, se a gente ler o contexto aqui, o versículo 1, por exemplo, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? No versículo 3, nós encontramos aí a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí, irmãos, a cegueira traz um sofrimento ou não traz? Vocês têm alguma dúvida de que uma pessoa cega, ele sofre ou não sofre em razão desse problema? Claro que sim. Ele, toda a família, e às vezes quem está perto, é uma luta, é um problema. Agora, aqui nesse texto, qual foi a razão do sofrimento? Porque, claro, a gente prova, todo mundo sabe que essa cegueira trazia um sofrimento. Mas qual foi a razão da cegueira daquele moço? Para que fosse manifesta a glória de Deus. Tremendo isso, né? Parece que a gente dando uma olhada assim superficial na bondade de Deus, o grande amor de Deus, fica difícil assimilar isso aí, de entender isso aí. Nós precisamos entender. Quer dizer, o nome do Senhor foi glorificado através daquele cego. Por quê? Porque Jesus chega, desfaz a cegueira, ele volta a enxergar, e ali é manifesta a glória de Deus. Então, existem sofrimentos que ninguém é culpado, ninguém tem culpa. E se fosse assim, se a maioria do sofrimento ninguém tivesse culpa, era até mais fácil, a gente quase não precisava nem falar sobre isso. Mas daqui a pouco nós vamos entender que nem todo sofrimento veio simplesmente com essa finalidade para glorificar a Deus.
Eu quero tentar passar para os irmãos que nós sofremos para a glória de Deus, é um propósito de Deus esse sofrimento, e ele pode vir às vezes de várias maneiras. Tem um segundo sofrimento, que a culpa é nossa mesmo, não tem como fugir disso. Tem muito, mas é muita gente sofrendo, e eu até acredito, posso praticamente desafiar aqui nessa noite: quem é aqui que nunca teve um sofrimento que a culpa foi sua mesmo? Eu acho que, mais uma vez, ninguém tem a coragem de manifestar, porque todos nós já passamos por um momento de sofrimento, e a gente vai analisar: a culpa é minha mesmo, eu que sou o culpado. Isso no meu caso, quando eu sofro. E o terceiro, por causa de outros. Pastor, mas será que Deus não pode livrar? Pode, mas nós sofremos, e a Bíblia mostra isso claramente. Aí você pode pensar: pastor, mas o maior causador de sofrimento no mundo não é o inimigo, nossas almas, não é o demônio? Claro, mas até no sofrimento para a glória de Deus, às vezes Deus permite um toque do inimigo. Eu posso citar aqui, por exemplo, o caso de Jó. Jó era culpado do sofrimento dele? Não foi culpado? De forma nenhuma. Mas o que originou o sofrimento na vida de Jó não foi um diálogo entre Deus e o próprio inimigo, segundo a Bíblia nos relata. Se a gente ler o capítulo 1, capítulo 2 de Jó, nós vamos entender isso. Então, eu já vi até alguém falando que a causa daquele sofrimento foi um desafio de Deus ali. Mas Jó sofreu, ninguém pode negar. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu os bens, perdeu tudo, mas ele preservou a sua integridade, preservou a sua fé. Tanto é que ele pode dizer que ainda porque eu sei que o meu Redentor vive. Depois de tudo aquilo, ele pode dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Analise, irmãos, um crente falar isso depois daquele sofrimento, daquela angústia toda, porque ali não é um pouquinho não, irmãos, a coisa foi feia mesmo. Então, agora, da onde veio o sofrimento? Quem causou o sofrimento? Deus permitiu que o inimigo tocasse. Às vezes, irmãos, eu estou falando isso aqui porque Deus continua o mesmo, e às vezes nós sofremos algumas consequências, uma ação direta do inimigo, e nós temos que aprender a confiar em Deus e permanecer firme, mesmo numa circunstância assim. Porque Jó, pela sua integridade, ele continuou firme, e Deus, qual foi o fim de Jó? Todos nós sabemos que Deus deu em dobro tudo que ele possuía antes. Segundo a Bíblia, ele recebeu em dobro. Aí você pode perguntar: pastor, e os filhos? Não, ele não recebeu, porque os filhos não morreram, ele encontrou com eles na eternidade. Então ele teve o dobro de filhos, teve o dobro, não foi preciso dobrar aqui. As outras coisas não, ele não ia ver lá mais, mas os filhos não, irmãos. Ele teve 9, quantos filhos foi? Me ajuda aí, estou perguntando porque eu esqueci mesmo. Se você lembrar, me ajuda. 10? Isso. Pois é, então depois ele teve outros, o mesmo número. Então dobrou, porque quem serve ao Senhor não morre. Então, os filhos continuaram vivos. Irmãos, esse sofrimento é um sofrimento que glorifica o nome do Senhor. O apóstolo Paulo passou por ele, e a Bíblia relata isso no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios. Paulo diz que, para que ele não se exaltasse, ele recebeu uma seta. Ele foi como uma seta ali, foi o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Agora ali teve uma finalidade, que eu entendo também, que foi glorificar a Deus, porque ele recebeu aquilo ali da parte do inimigo,
mas ele permaneceu firme e Deus falou para ele de uma forma muito direta, a gente percebe: a minha graça te basta. E ele entendeu isso aí, foi muito bom isso aí. Então, primeiro sofrimento, nós sofremos às vezes para glorificar o nome do Senhor. Por que eu quero falar aqui nessa noite sobre esse sofrimento cuja culpa é nossa? Porque, irmãos, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para tentar passar para vocês, esclarecer alguma coisa, não é fazer um julgamento. Pastor, daqui a pouco então você vai falar que a culpa é nossa mesmo, a culpa é dos outros. Não, eu posso mostrar para vocês que a própria Bíblia mostra isso. Eu posso falar isso aqui com toda segurança. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós encontramos, a Bíblia narra a criação do homem, a formação do universo, ou seja, a ordem das coisas, porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí a Bíblia narra aqui Deus colocando a ordem aqui nessa criação, e houve tudo que existe hoje foi criado por Deus, inclusive o homem. Nós, como estamos aqui, fomos o ápice, fomos o clímax, fomos o mais importante dentro de toda a criação de Deus. Tanto é que Deus, quando criava qualquer das coisas ali, ele falava, a Bíblia sempre termina com uma frase: viu Deus que era bom. Mas quando Deus faz o homem, a Bíblia diz: viu Deus que era muito bom. Foi mais, colocou acima. Então, mas nesse capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos aqui Eva sendo tentada e caindo. Agora, de quem foi a culpa com relação à queda de Eva? Dela mesma. Quem que obrigou Adão a pecar? Não foi ninguém não, foi ele mesmo. Agora eu pergunto aqui, isso trouxe ou não trouxe um sofrimento para eles? Observe aqui o texto, capítulo 3 de Gênesis, versículos, principalmente do 16 ao 19, diz assim, quer ver? E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quando as mulheres hoje não querem ser submissas, irmãos, às vezes reclama, se eu der uma palavra aqui sobre submissão de mulher, alguém vai sair falando: não, pastor, nós hoje é do mesmo jeito, é a mesma coisa. Não, isso começou aqui, viu, irmãos? Deus começou isso aqui, foi aqui no livro de Gênesis, esse texto aqui é que a Bíblia mostra isso. Mas o versículo 17, Deus lava uma sentença aqui para Adão. O que foi? Adão diz: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observe aqui, irmãos, a sentença. Agora Adão podia culpar outro, irmãos, olhar para alguém e falar: ela até culpou, mas culpou errado. Primeiro culpou a Eva culpou a serpente, e a coisa foi lastrando. Essa desculpa tem desde daquela época. Só que tem uma coisa, não adiantou, não resolveu nada. Ele podia jogar a culpa em quem ele quisesse, mas o culpado foi ele mesmo, o culpado foi a mulher mesmo. Eles foram enganados. Então, por falta de vigilância, não vigiarem, então pagaram o preço. Então, o sofrimento pela nossa própria culpa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo.
tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, o que ele semeia na carne, ele vai colher tempestade, os problemas aí. Então, irmãos, essa lição, quando eu estou falando isso aqui, eu já disse aos irmãos que eu não posso julgar. Eu não posso olhar alguém doente e falar, ele está doente porque ele pecou. Eu não posso olhar alguém que traz uma deficiência, às vezes, falando, foi o pai dele que pecou. Não, não posso. E, inclusive, com relação a isso aí, a Bíblia mostra o sofrimento que a gente sofre por causa de outros, mas depois, daqui a pouco, vou falar um pouquinho nisso. Mas eu acredito que diante desses textos e de tantos outros que nós temos na Bíblia, sabe qual é a atitude do crente quando ele enfrenta uma luta? É examinar ele mesmo. Primeiro ponto é examinar ele mesmo. Aí ele faz um autoexame. Não é eu, pastor, não é o ministério, não somos nós. Eu vejo alguém doente e eu posso olhar ali e eu não tenho, volto a repetir, não tenho direito de falar, está doente porque pecou. Eu vejo alguém perder às vezes tem uma perca grande por aí, e eu olho para ele e falo, perdeu porque ele está pagando o que fez. Eu não posso falar isso. Até mesmo porque existe, a Bíblia é enfática quando diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, se ele pagou o preço, eu não posso julgar. Agora, cada um de nós temos que julgar em cima daquilo que estamos passando. Eu acho que é o momento da gente refletir. O apóstolo Paulo escrevendo naquela leitura da ceia, vocês lembram? Todo mês eu leio isso aqui. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, eu não tenho direito, mas você tem, de julgar você mesmo, de analisar você mesmo. E tem muita gente sofrendo e a culpa é dele mesmo. É fácil a gente usar um termo assim, não, eu estou sendo provado, é uma provação que estou passando. Irmãos, nem tudo que nós passamos é simplesmente uma provação de Deus. Às vezes Deus está nos corrigindo, e é pela misericórdia dele. É pela misericórdia. Nós temos, o homem, nós temos que assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Nós não temos o direito de estar aí jogando a culpa, ou nos desculpando, a menos que nós queremos que o sofrimento continue na nossa vida. Então, eu acho que é um momento muito interessante para a gente estar analisando, julgando nós mesmos, analisando nossa vida. Eu sou culpado? Quantas pessoas estão enfermas hoje porque não cuidou? Às vezes brincou, fez coisas que não deviam, os efeitos surgem. Nós estamos lendo agora, estudando agora, essas lições sobre a vida de Davi. Um homem segundo a Bíblia foi segundo o coração de Deus. Mas Davi, as consequências do pecado de Davi, ele pagou por elas. Ele sofreu as consequências, mas não pagou. Ele sofreu as consequências com relação à família. Então, ele sofreu, pagou o preço. Houve momentos que ele chorou amargamente. E nós encontramos isso aí na Bíblia. A culpa, por exemplo, Pedro, quando nega Jesus, daí a pouco a Bíblia diz que ele chora amargamente. Eu não sei nem como é que é um choro amargo, porque se alguém deixar correr lágrimas nos olhos, tem um sabor de sal. Mas diz que Pedro chorou amargamente, então a coisa foi feia mesmo. Mas chorar daquele jeito é bom? Não, não é. Mas o certo é que ele chorou pela culpa dele. Ninguém mandou negar Jesus. Ele negou por uma questão, nem mesmo quando Jesus previu, profetizou que ele negaria Jesus, nem aquilo deu a razão para ele negar. Ele negou porque ele não vigiou, negou porque ele se exaltou, ele achava que era melhor que os outros, então passou por ali. Foi
uma situação que ele passou, e eu queria que os irmãos analisassem, a gente analisasse isso hoje, irmãos. Aprendesse a analisar nossas vidas. Por que eu estou sofrendo? Qual é a razão do meu sofrimento? Se é para glorificar a Deus, faça como o apóstolo Paulo, aprenda a conviver com esse sofrimento. Não tem jeito. Ninguém tira, no caso ali, por exemplo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, aquilo ali Deus estava ensinando uma lição para Paulo, não adiantava. Ele até questionou, os irmãos já ouviram falar isso aqui, ele orou 3 vezes, uma oração muito definida, porque ele sabia que tinha orado 3 vezes, e Deus não respondeu, e Deus responde com aquela palavra célebre ali, que eu acho maravilhosa, quando diz: Deus, a minha graça te basta. Então ele teve que conviver com o espinho na carne. Então, quando é alguma coisa de Deus desse jeito, nós vamos conviver. Agora, quando é falta de vigilância, você temos que consertar. Aí a necessidade nossa é estarmos lutando para consertar. Aí nós podemos até reverter a situação. Vocês sabem que até mesmo o sofrimento, quando ele é para a glória de Deus, no caso do menino cego, por exemplo, era para que o nome do Senhor fosse glorificado, e Deus reverteu a situação. No de Paulo não, era para ele conviver com o pecado, com o pecado não, com o sofrimento. Então, agora, quando ele é por nossa causa, nós que causamos, nós temos como reverter, e às vezes, mesmo corrigindo nossos erros, nós vamos sofrer as consequências. É a questão de Deus, não é minha. Mas nós precisamos analisar, saber diferenciar isso aí. Agora, em terceiro lugar, irmãos, vem uma que eu acho mais séria, mais difícil. E é baseado, inclusive a razão de toda essa palavra, esse desfecho que eu quero passar para os irmãos. É o sofrimento por causa de outros. E aí os irmãos podem até, como eu disse no princípio, questionar isso aí, falar: pastor, mas sem ser culpado, é uma injustiça eu sofrer. Irmãos, eu não quero questionar com Deus, mas eu quero simplesmente para a gente analisar isso aqui. E o problema mais sério não é quando nós sofremos por causa dos outros. O que eu posso passar aqui nessa noite, e eu acho que vai me ajudar, é eu lutar para mim não fazer outros sofrerem. Isso aí está em mim. Eu posso fazer. Eu quero tentar passar para os irmãos aqui. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, eu acredito que eu posso até associar ele muito bem, esse texto de Gênesis, Romanos 5 e 5 e 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas aqui diz que por um homem entrou. Então, todo o sofrimento da morte entrou lá naquela passagem que eu li no capítulo 3 de Gênesis. Todo o sofrimento surgiu ali, começou ali, por um homem. Quem foi esse homem? Foi Adão. Então, hoje, todos nós sofremos a consequência do pecado de Adão. Todos. Quem é aqui que pode falar: pastor, eu não vou morrer? Só se Jesus voltar antes. Aconteceu o arrebatamento da igreja e você está preparado, você não vai experimentar a morte. Mas se não for nesse aspecto aí, você vai experimentar, você vai passar pela morte. E quem foi o culpado? Foi o Adão lá no Éden. Então, nós estamos sofrendo a consequência do pecado de Adão. Agora, um outro texto, Josué capítulo 7, primeiramente os versículos 4 e 5, eu quero até voltar aqui, fazer a leitura desse texto aqui. Josué capítulo 7,
Eu acho que quando eu falo isso, muitos irmãos já sabem o que vai acontecer aqui, de quem vai falar esse versículo, esse texto, né? Josué capítulo 7. Josué 7, versículos 4 e 5. Diz aqui: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Depois o versículo 21, do mesmo capítulo 7, fala aqui. Isso aqui depois da derrota, isso aqui vem a questão quando Deus orienta Josué a fazer um processo ali para descobrir quem que era o culpado. Aqui nós encontramos uma confissão do Acã. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Se nós sequenciarmos a leitura aqui, nós vamos ver que foram exterminados Acã, sua família, mas, quer dizer, um grupo que diretamente pagaram o preço do pecado do Acã. Agora, um pouco antes, nos versículos 4 e 5, vocês observaram que morreram uns 36, e o coração do povo derreteu. Irmãos, esse povo tinha pecado? A família do Acã tinha pecado com ele? A Bíblia diz: foi ele, no aspecto pessoal, foi ele. Ele viu e cobiçou e pegou uma capa babilônica, as 7:21. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, no peso de 50 ciclos. Quando ele viu isso, ele toma, ele desobedece. A ordem de Deus não era para pegar nada, ele pega isso aí. Então, quando ele pega, Israel perde a batalha e morre. Agora o que eu queria falar é o seguinte: quem pegou foi ele. Dos 36 que morreram na batalha ali em Ai, ninguém, segundo alguns, mas ninguém deles ajudou ele a carregar as coisas, não, pelo que a gente pode entender aqui. Mas morreram 36. E depois, se a gente sequenciar aqui, ele perde toda a família também, que é sacrificada ali com ele. Então, o que eu quero deixar aqui, irmãos, quer dizer, são textos bíblicos que provam que, às vezes, as consequências do pecado atingem pessoas que não têm culpa. E eu pergunto aqui nessa noite, mais uma vez eu quero lançar um desafio aqui. Tem alguém aqui que nunca sofreu, nunca teve um sofrimento por causa de outra pessoa? Você nunca chorou por causa de outra pessoa? Você nunca sofreu por causa de outra pessoa? Eu não estou falando naquele aspecto quando alguém morre, uma separação assim. Não. Eu estou falando mesmo com relação a erro de outras pessoas. Eu tenho certeza que aqui todos nós já passamos por isso. Já sofremos consequências de pecados de outros, erros de outros. Por que eu quero deixar isso aqui nessa noite? Porque na realidade, quando nós sofremos, nós às vezes não temos como evitar. Os companheiros de Acã, os guerreiros que morreram, a família, ninguém deles, não foi uma escolha deles. Eles simplesmente passaram. Eu não sei se Deus quis deixar como um exemplo para nós. E a Bíblia mostra, por exemplo, com relação a Jonas. Jonas, ele desobedeceu a Deus. Quem desobedeceu? Foi ele. Mas trouxe um prejuízo na navegação ali. Tiveram que jogar no mar toda a fazenda, perderam tudo. O que aquele povo tinha com aquilo?
E assim nós encontramos na Bíblia. Se eu perguntar aqui, eu der a oportunidade para alguém citar o erro de um, as consequências que atingem outros, nós poderíamos ir muito longe aqui nessa noite. Com certeza nós encontramos base, nós encontramos provas aqui tremendas e inúmeras. Mas o que eu quero nessa noite é que a gente faça uma aplicação. Aplica isso na nossa própria vida. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por causa de outras? E às vezes nós que estamos aqui já causamos sofrimento, e às vezes até hoje estamos causando sofrimento. Isso às vezes alcança muito diretamente família. Vocês já viram quando há uma traição na família, um pecado de traição? Pode ser esposa, pode ser esposo. Vocês já observaram a consequência, até onde vai a coisa? É só quem traiu que sofre. Claro que sofre, ela sofre, mas não. A consequência atinge toda a família, vai de uma forma direta, pega muito aqueles ali mais de perto, mas depois vai estendendo, alcança a igreja, alcança a sociedade de modo geral, assim, pelo menos quem está perto, né, amigos. Então, o que eu quero nesta noite é que, passa essa palavra aqui, irmãos, eu queria que você analisasse a sua. O que você tem feito? Você tem lutado para evitar? Ou tem lutado para fazer algumas pessoas sofrerem? Você tem agido de uma forma para amenizar o sofrimento de alguém, ou você tem contribuído para o sofrimento de alguém? Da sua família, dos seus amigos, do modo geral. Eu queria que a gente analisasse aqui nessa noite. Às vezes é o esposo, é a esposa, às vezes é uma família sofrendo, são filhos, né? Nessa noite nós estamos aqui, não é um trabalho da mocidade, mas quantos irmãos, quantos pais, avós têm sofrido, têm chorado por causa dos filhos? Quantos? Então eu quero deixar essa palavra para esse grupo de jovens que estão aqui, que não são muitos, mas eu queria que você analisasse isso. Meu filho, não faz sua mãe sofrer, não. Meu filho, não faz seu pai sofrer, não. Ele já tem a luta mesmo, os problemas. Você, irmão, que às vezes maltrata a sua esposa, percebendo, sabendo disso, mas eu quero vingar, eu quero fazer ela sofrer um pouquinho. Irmãos, o castigo, a vingança pertence a Deus, não é a mim nem a você, não. Pertence unicamente a Deus. Se ontem ela te falou alguma coisa que você não gostou, ou ele te falou, a Bíblia diz que o perdão, o perdão é o caminho mais, é o caminho que, na verdade, livra do sofrimento, é a única coisa que tira. Mas, quantas vezes, voltando à questão dos moças, quantas vezes seu namoro tem entristecido seu pai, sua mãe? Eu queria que você analisasse isso aqui nessa noite. Mas eu queria também que os pais analisassem. O que você tem feito com seu filho para alegrar o seu filho? Para procurar alegrar o coração do seu filho? Fazer alguma coisa para contribuir para que eles não venham enfrentar algum sofrimento, alguma coisa? Eu queria que a gente analisasse cada um de nós. Vamos analisar nós mesmos. Vamos dar os ombros uns aos outros. Uma época eu vi um pastor falando uma palavra, falando assim: irmãos, eu não sofro com a igreja, é a igreja que sofre comigo. E eu ouvi ele falar isso por várias vezes. Agora, hoje, vocês não perguntam onde ele está, não. Na realidade, eu tenho visto ele passar por uma circunstância difícil. Mas de vez em quando eu vejo também, até na própria igreja, alguém, luta para fazer o ministério sofrer.
E quando isso acontece, irmãos, se alguém sofre pela causa da obra de Deus, porque na realidade, irmãos, tem muita gente que chora pela igreja, pela obra de Deus, derrama lágrimas aqui, e lágrimas como Pedro naquela época, quase amarga pela obra de Deus, vendo os erros, as falhas, os problemas, as divisões, as intrigas, os problemas na obra de Deus. Imagine você, se tem alguém que chora, e o dono desta obra, você não entristece ele? Nós não entristecemos ele. Se eu disse aqui nessa noite com relação aos filhos que entristecem os pais, se você entristece o seu pai aqui, e o seu pai lá de cima, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está feliz com você, irmão? Glórias a Deus. Às vezes a gente ouve muita gente falando aqui, você está feliz com Jesus? Mas eu quero perguntar nessa noite, e Jesus está feliz com você? Será que nós estamos, o que você está fazendo hoje? Está alegrando ou entristecendo o coração de Deus? Eu estou tentando passar para os irmãos que alguém sofre simplesmente para glorificar a Deus. E se isso está acontecendo, entrega. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui à disposição do Senhor. Mas se você está sofrendo por sua culpa, mude de posição. Porque aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Ele colhe. Nós sofremos as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. Mas, quem sabe, estamos sendo a razão do sofrimento de outros. E no final aqui eu falei do sofrimento do próprio Deus, que é o dono desta igreja, do próprio Jesus, que é o dono desta igreja. A Bíblia fala que tem gente que está crucificando o Senhor de novo. Às vezes nós até analisamos a crucificação de Jesus e falamos, gente, aquilo é um sofrimento demais para ser até verdade. Será que é? Foi real mesmo, Jesus sofreu ali, mas a Bíblia é enfática quando diz que tem gente que crucifica o Senhor de novo. Depois de que foi lavado, ele crucifica, foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele volta. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra, é para isso que eu queria chegar aqui nessa noite. Nós não temos direito de fazer os outros sofrerem. Nós temos sim o dever de lutar para amenizar o sofrimento de alguém. Eu tenho uma experiência na minha vida, e eu posso falar ela sem nem medo de errar e nem tem vergonha de falar. Eu nunca arrependi porque fiz o bem. Eu nunca arrependi porque eu ajudei alguém. Mas eu já arrependi muitas vezes porque eu deixei de ajudar. Eu nunca arrependi porque eu fiz alguma coisa boa na obra de Deus, que glorificasse o nome do Senhor. Mas eu já arrependi muitas vezes quando eu deixei de glorificar o nome do Senhor. Não estou falando da glória a Deus aqui na frente, não. Eu estou falando de glorificar o nome do Senhor com as nossas ações, com os nossos atos, com as nossas vidas, com os nossos sacrifícios. Eu nunca arrependi na minha vida porque eu dei uma oferta na igreja. Mas eu já arrependi algumas vezes porque às vezes eu negligenciei uma possibilidade. Eu não fiz o que eu poderia ter feito. Nunca arrependi na minha vida porque eu entreguei o meu dízimo. Nunca. Não lembro que nunca fui dizimista. Nesse eu não posso falar porque eu não lembro de ser, de ter tido uma posição oposta a isso aí. Não lembro, acho que não tive, graças a Deus. Embora que, se eu falar que eu não negligenciei, às vezes até por descuido, por falta de fazer os cálculos, eu não vou falar. Pode ser que um dia eu dei mais, um dia eu entreguei menos, mas eu não lembro de uma época que eu deixasse, desde que eu converti. E eu nunca arrependi disso. Eu nunca arrependi porque desse um conselho, porque deu um conselho que, assim, aquele conselho buscado na palavra. Mas já arrependi algumas vezes porque eu falei alguma coisa que não devia.
Então, irmãos, nós estamos contribuindo para o crescimento, para amenizar o sofrimento, ou estamos contribuindo para o sofrimento de alguém? Estamos lutando para fazer com que alguém não sofra, ou estamos fazendo alguém sofrer? Porque às vezes temos pessoas como Acã. Podemos ter alguém agindo como Acã, alguém como Jonas, e tantos outros personagens bíblicos. Pode ter alguém que está tentando, poderia citar aqui, pessoas que enganam, escândalos, promove escândalos. Quantas igrejas escandalizadas hoje? Eu louvo a Deus, porque aqui em Itapuranga você pode dar uma olhada nos pastores que passaram por aqui. Eu sempre falo que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque nenhum pastor saiu de Itapuranga porque namorou a irmã, ou namorou uma mulher por aí, ou saiu de Itapuranga porque deixou de pagar as dívidas. Eu não sei dessa história, nunca ouvi falar com relação a isso, e eu louvo a Deus por isso. Agora sinto o peso, porque tem muito lugar que já passaram pastores que foram obrigados a serem tirados da frente da obra por causa de escândalo. Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem guardado a nossa igreja. Eu louvo a Deus por isso. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. É uma questão, é uma orientação, uma advertência, né? Não é nenhuma, mas é uma advertência bíblica isso aí. Ai daqueles. Então, o crente, irmãos, você não imaginou você denigrir o nome da igreja? Quantas vezes a igreja sofre as consequências de alguém que não vive de acordo com a palavra de Deus? Aí você pergunta, será que está sofrendo ou não está? Está fazendo sofrer ou não está? Está sim, está. Quando alguém anda nas ruas de Itapuranga, que não pode nem andar nas ruas todas, porque tem um comércio que ele não pode passar na frente porque deve, não acerta suas dívidas, não faz seus devidos acertos, a obra de Deus está sofrendo por isso. Tem gente sofrendo por isso. Eu já disse aqui nessa noite, a missão dever da igreja é glorificar o nome do Senhor, é fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Você já pensou, irmãos, se alguém, os comerciantes de Itapuranga, a Itapuranga tivesse uma postura assim com relação aos crentes, assim, que quando alguém chegasse num comércio e para comprar e não tivesse o dinheiro, e ele fizesse uma proposta ali, não, você é crente, pode levar tudo, não tem problema nenhum não, pode levar. Você é crente, eu confio. Você já imaginou se fosse desse jeito? E deveria ser. Você já imaginou se esse nome de cristão gerasse confiança? E deveria gerar. Eu acredito que não só eu, mas aqui nós temos professores da escola dominical, nós temos alguém que trabalha na área de ensino, e todos eles passam essa palavra, falam essa palavra desse jeito. Um dia eu saí numa rua de Itapuranga aqui, numa loja, fiquei até contrariado com uma mulher, uma dona de uma loja. Ela chegou em mim e falou, pastor, eu fiquei satisfeito, porque eu ouvi falando que, diz que teve um pastor esses dias que falou na igreja que deu uma bronca lá por causa de gente que não paga. Eu falei, não, você está enganado, lá não é uma pessoa que veio não, eu vivo dando essa bronca lá. Lá nunca teve um que deu razão para isso não. Então, aí ela foi lá para dentro, calou, mas a realidade é essa. Então, tem um sofrimento, nós causamos sofrimentos na obra de Deus, na vida de irmãos, na vida. Então, irmão, o dever do crente é exatamente esse, é glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, o Espírito de Deus continue falando, né? Eu acredito que nesta noite eu tenho lutado para entregar para vocês uma palavra que venha a trabalhar nossas vidas, ter uma orientação em relação à nossa forma de viver, de conduzir a nossa vida. Então, analise, examine você mesmo. Eu sempre tenho falado isso aqui
Acho que dentro da primeira palavra que eu dei aqui da Pranga, na terça-feira, eu fui falando isso aí, sobre examinar, porque eu falei antes de vir para cá. Eu li em 1 Coríntios capítulo 11, aquele texto: examine-se o homem a si mesmo. Depois vem a sequência do versículo: e assim coma desse pão e beba desse cálice. E eu peguei essa palavra aqui, e eu lembro que no final eu falei para a igreja uma palavra que até hoje, de vez em quando, eu vejo alguém lembrando. E eu até louvo a Deus por isso, porque eu não vim aqui nem com a pretensão de falar, mas no final eu fiz uma pergunta para a igreja assim: falei, irmãos, imagine você, se cada crente nessa igreja contribuísse, pagasse o dízimo igual você paga, que jeito que era a renda da igreja? Ela era muito grande, ou o pastor tinha que estar trabalhando para sustentar a si mesmo? Porque tem crente aqui, irmãos, que se todo mundo pagasse o dízimo igual ele, a renda da igreja quase dobrava. Mas tem crente aqui também, que se todo mundo pagasse o dízimo igual ele, aí eu tinha que dar um jeito aí, vocês tinham que me ajudar na sacola. Alguém tinha que me dar na sacola, porque não ia entrar nada. Aí eu fiz essa pergunta e sequenciei ela em vários aspectos da nossa fé cristã. Por exemplo, se cada crente lesse a Bíblia, aí eu mandei a igreja, pergunta você mesmo: se cada crente contribuísse igual você pergunta assim: se cada crente fosse como eu, contribuísse como eu, isso falando com relação à igreja, todos nós, que jeito que era a igreja? Se cada crente lesse a Bíblia como eu leio, que jeito que era a leitura da Bíblia? Se cada crente viesse na escola dominical como eu venho, que jeito que era a escola dominical? Podia fechar as portas ou dava para continuar? Se cada crente visitasse como eu visito, isso, você perguntando você mesmo. Se cada crente santificasse a vida, então, e aí por diante. E aí você pode espichar e pode pôr palavra nisso aí. Não é só essas 5 que eu falei, 4 ou 5 que eu falei, não. Então eu lembro da primeira vez que eu falei, uma terça-feira, foi exatamente isso. E eu continuo falando a mesma palavra. Às vezes eu mudo o jeito, mas a palavra é a mesma. Cada crente tem que examinar a si mesmo e dar conta de si mesmo. E não é fazer os outros sofrer, não. É lutar para que a obra de Deus venha a crescer. E você já imaginou se todos nós dessemos um testemunho de salvo, de lavado e remido pelo sangue de Jesus, que essa fosse uma característica do crente, desse testemunho, sair nas ruas de Itaporanga testemunhando isso na sua própria vida. Não é falando, não, é vivendo. Que foi o que Jesus fez, foi o que o apóstolo Paulo chegou a fazer. Então é o dever nosso. Mais uma vez, Deus abençoe. E irmãos, amanhã nós teremos a nossa culto de oração na direção da equipe da Live de Cristo. Quinta-feira os ensaios, sexta-feira teremos os grupos familiares, sábado de manhã uma consagração. A Ana Glória está aí lutando aí para convocando aí as irmãs, trabalho aí. Ela está ali, mas está convocando os irmãos para isso. No sábado vai estar aqui o pastor Mauro e mais alguns irmãos, o pastor Jairo, e aqui nesse trabalho. E eu quero que os irmãos tirem a oferta enquanto eu dou esse aviso. Estou esquecendo da oferta, que normalmente é tirada na terça-feira. E ela é para ajudar alguém que precisa. Esse recurso que nós temos aí para estar ajudando alguém. E então no domingo de manhã nós teremos a escola bíblica dominical. Oi? A pastora Moreira estava pedindo para avisar que a professora será uma Sara lá do FANG, vai estar administrando a palavra na escola bíblica dominical. E no domingo será uma classe única. E domingo à noite é o culto das irmãs, culto da CIB. Então, nesse trabalho, a irmã Glória está convocando todas as irmãs para esse trabalho, e todos os irmãos também. Vai estar aqui o pastor Cornélio, lá de Catalã. O pastor Cornélio é muito amigo meu, ele é de muito tempo, é uma pessoa muito comunicativa e muito amigo mesmo, e ele vai estar aqui pregando, cantando, e com certeza nós vamos ter um trabalho muito abençoado no domingo. E a irmã Glória convoca, irmãos, está fazendo uma convocação para os pontos. Eu quero pedir que os obreiros, dirigentes dos pontos, trabalhem lá na sua igreja. Amanhã e quinta tem culto lá. Então todos os irmãos que estão aqui, trabalhem com esse povo lá para vir aqui no domingo.
Vamos terminar o ano com relação ao trabalho da CIB, com um trabalho muito abençoado, né? Será um trabalho, com certeza, um trabalho abençoado, graças a Deus. Sábado próximo temos também um casamento, à noite, né? Casamento da irmã Débora e Israel. Estará casando aqui no próximo sábado. Então, toda a igreja se diz convidada para esse casamento. Então, são os nossos avisos, irmãos. Todos os dias a oração, a partir das 5 horas a igreja está aberta para a oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Então, são os nossos avisos. Quem tem os seus dízimos, suas ofertas, por favor, procure fazer os seus acertos. Nós terminamos aí aquela oferta terminamos assim, aquela sequência daquela oferta para a cobertura, nós terminou 6 meses. Mas esses dias eu estava olhando lá na lista, os irmãos que ofertaram, e eu sei que tem alguns que não puderam ainda acertar, fazer os seus devidos acertos. Então, ainda chega a tempo, né? Não passa da hora não, pode fazer o acerto direitinho, sem problema. Lembra da oferta que você deu, se você acertou, se não, faça o acerto. Eu quero lembrar isso no dia da ceia, porque eu quero que os irmãos, não só pelo valor da oferta, mas pelo compromisso que você fez. É claro que o valor é muito importante também. Não adianta eu falar, se eu falar que não, eu quero só ver o outro fator, não é não. Se você simplesmente a oferta, né? Mas, inclusive, hoje eu estava conversando com o Sebastião ali, e nós estamos caminhando, irmãos. Eu estou crendo que nesse ano de 2014 vai haver uma mudança muito grande naquela construção. Eu acho que a parte interna vai praticamente ficar pronta. Eu acho que praticamente vai ficar faltando pouca coisa no aspecto interno. Eu acho que vai ficar. Porque os vidros desceram, agora completou embaixo, está faltando só as portas e a frente ali. Aquela parte lá do elevador, atrás do elevador, está até montada. Só não foi colocada por causa do elevador, que tem que continuar levando material para cima. E a climatização vai ser arrumada. Esses dias eu vou comprar a iluminação, nós vamos trabalhar ela para já montar a iluminação. E Deus abençoando, vai entrar um recurso aí que vai dar para a gente forrar as galerias, que são muitas. E depois, se a gente tiver uma oferta para colocar, eu tenho que alternar, porque também tem que fazer tem uma despesa muito alta agora, que é a adequação do corpo bombeiro. Temos que fazer aqui e fazer lá. Então, não vai ficar barato não, é caro também. Mas, se isso não houver outra possibilidade, eu tiro uma oferta para fazer o forro por baixo das galerias, que é um forro praticamente mais caro que o teto. O teto foi caro, mas esse aí também é um material mais diferenciado e ele vai ficar caro, eu sei que vai. Mas depois vem a questão do piso. A gente tem que terminar o piso e eu estou com pressa disso, porque enquanto a gente não colocar esse piso, não pode terminar de fechar. Ela só vai ser fechada depois do piso. E o piso tem que ser colocado depois do acabamento no teto, da iluminação toda. Tudo isso aí tem que estar pronto. Por quê? Porque não vai ficar pintando, jogando tinta em cima de piso. Tem que lutar para fazer uma coisa assim. O piso tem que ser praticamente o último, depois fazer esse fechamento. E eu estou com pressa nisso. Nossa Deus, eu preciso fechar aquilo ali, precisa organizar. Então eu quero, estou dando essa informação para os irmãos e depois eu vou informar mais, passar mais algumas informações, ou repetir essa para a igreja toda, porque hoje nós estamos aqui um número que eu estava até conversando com os irmãos aqui antes, depois da ceia a gente enfrenta aquela dificuldade do esvaziamento depois da ceia. Também depois de uma festa no temos domingo, muita gente, a tendência é essa. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Se você sair daqui falando para os irmãos aí que analise a questão do sofrimento que você está causando, o que está acontecendo, com certeza, você comentar com alguém vai ser bom, irmãos. Deus vai continuar abençoando e nós vamos aprender a evitar muita coisa, inclusive consequências desse sofrimento.
Eu acho que todos nós que estamos aqui já arrependemos, meu Deus, por que eu fiz isso? Estou sofrendo a consequência. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Então, agora tivemos, vamos lutar para não ter de novo, errar menos. Vamos colocar em pé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Quem é que pode dar a merenda para os pedreiros amanhã? Não tirei a merenda para os pedreiros essa semana, devido ao tempo, o horário do culto lá. Agora foram só 3 dias, ficou mais fácil. Então quem é que pode fazer isso? Nos ajudar aqui amanhã? Meu Deus, não tem? Muito sim. Quinta-feira, quem pode? A irmã Mercy. Sexta-feira, pergunta sobre o pedido. Então tá, completou. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade. Pai, pela presença de cada um dos teus filhos. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos. Continue com as mãos estendidas, abençoe a tua igreja, abençoe os trabalhos dessa semana, o trabalho das irmãs no final de semana. Seja com os teus filhos, ó Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, ajuda-nos a sermos alguém para estar ajudando alguém nos sofrimentos, e não uma pedra, não um peso a mais no sofrimento de tantas pessoas. Pai Santo, nos dê graça para isso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminando em nome de Jesus.